Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Padre Túlio, caro Diácono João, queridos confrades e consorcios, povo de Deus de amparo, que aqui celebra essa Eucaristia conosco. Vou fazer minha reflexão aqui em 4 pontos. Primeiro, eu quero rezar com vocês toda a espiritualidade do tempo comum. O tempo comum, ele se configura na nossa liturgia em 34 semanas. E esta palavra comum no nosso linguajar, na nossa cultura aqui brasileira, talvez não nos dá condição de bem viver, ou viver de forma atenta e profunda a importância desse tempo que nós estamos vivendo. Prova disso é que talvez nunca se tenha falado, vocês nunca ouviram. Qual seria o objetivo? Qual seria a finalidade do tempo comum? O tempo do advento, nós sabemos, é o tempo que nos convida à vigilância, é o tempo que nos revela que o Senhor voltará e que deve nos encontrar de prontidão, e é também o tempo que nos prepara para celebrar o mistério da encarnação do Senhor Jesus. Não é isso? Muito claro. O tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma é o tempo que nos convida à conversão. É o tempo que nos convida a expandir a nossa capacidade de seguir Jesus. E por isso, para expandir, para nos fortalecer, a Igreja nos indica os exercícios espirituais: oração, jejum, e a caridade. E é também o tempo que nos prepara para a Páscoa. Mas o tempo, olha que interessante. Penso eu que o tempo comum é o mais importante para a vida da igreja, até pela sua extensão. Vamos ver se é Deus. Vamos primeiro falar da palavra comum. Ultimamente tenho atendido muitas pessoas, ouvido muitas pessoas que trazem para nós padres, nas suas partilhas, nas suas confissões, sofrimentos, dificuldades, grandes lutas. Nós também, como pessoas, às vezes enfrentamos muitas dificuldades e nós temos o anseio de querer procurar as soluções, às vezes em questões muito longe ou distantes de nós. Mas ultimamente eu tenho percebido que se nós não damos conta de viver o comum da nossa vida, o cotidiano, as grandes coisas nós também não conseguiremos alcançar. Hoje se fala de saúde mental, se fala que para garantir uma saúde mental nós precisamos às vezes estar com os nossos exames em dia, manter alguma rotina de terapia e até mesmo ser até acompanhado por um psiquiatra, não é verdade? Sim ou não? Hoje se busca um corpo bonito e saudável, não é verdade? E para acontecer isso, precisa de hábitos saudáveis, também precisa estar com os exames em dia e contar até com profissionais que nos acompanham, não é verdade? Mas só isso não basta. Eu nunca vi alguém, e eu também nunca consegui me manter por muito tempo fiel àquilo que eu me proponho, se eu não durmo bem à noite, porque se eu não durmo bem à noite, no outro dia eu não dou conta de fazer o meu comum. Eu acordo desanimado e arrumo a minha cama. Eu não tomo banho. Eu não tomo café de forma consciente. Já saio comendo e bebendo álcool, entrando no carro e saindo do trabalho.
Não tiro 5 minutos ali para fazer uma meditação pessoal. É por ausência de não dar conta do comum, minha gente. É por ausência de não dar conta do dia a dia que muitos de nós não estamos dando conta de ser gente e de servir Jesus Cristo. O tempo comum é importante porque ele já nos convida na sua espiritualidade a cultivar a mística do instante, a espiritualidade do dia a dia. Nós cristãos devemos fugir de querer criar um mundo paralelo ou uma realidade inalcançável para a gente viver uma fé ideal. Não existe fé ideal. Não existe ser humano ideal. O que existe é uma fé real e nós, pessoas reais, concretas. E é dentro desse comum que o Senhor nos convida a dar razão à nossa fé. Compreenda o quanto o comum é importante. E qual então a finalidade do tempo comum? Qual o objetivo do tempo comum? E aí, para vocês nunca esquecerem disso, que o dia vem aqui tampado, os padres da congregação de São Vicente, o sotaque bem carregado, o sotaque nordestino, o sotaque mineiro, de caipira mesmo, que não tenho vergonha. Eu vou falar uma coisa para vocês, vocês nunca vão esquecer. Vocês vão lembrar toda vez que vê um padre de verde. Não é o meu caso, sou palmeirense, não tem nada a ver com isso. Toda vez que vocês vão padre de verde, vocês vão lembrar o que o tempo comum pede de nós. Qual o objetivo e a finalidade do tempo comum? Eu vou ajudar vocês a gravarem isso com um exemplo do nosso cotidiano. Quem vai ao sacolão no supermercado, comprar alguma fruta, algum legume, e olhando lá, você quer consumir a fruta, aquele legume do dia. Olhando, apertando, você vê que ela não está pronta para ser consumida. A gente fala que aquela fruta, aquele legume está verde. Se está verde, ela precisa de um tempo para quê? Vamos falar essa palavra. Precisa de um tempo para quê? Amadurecer. Gente, o tempo comum é um tempo da igreja de 34 semanas para a gente amadurecer na vida. Você acha que é difícil se converter? Não. Converter precisa só de 4 semanas da quaresma. Mas só converter não basta. É preciso dar continuidade. É preciso amadurecer. E para amadurecer na fé, a igreja, iluminada pelo Espírito Santo, coloca 34 semanas para nós. É sinal que é tarefa árdua. É sinal que é tarefa difícil. É preciso tempo. Então, o primeiro ponto da reflexão é isso. O tempo comum na sua espiritualidade nos convida ao quê? Em uma palavra, vamos falar bem alto, a amadurecer. Segundo ponto, como amadurecer? E aí, esse segundo ponto, nós precisamos aqui de 3 coisinhas. Vamos ver um tamborete que tem 3 pés, ou tripé, aí que o pessoal usa para colocar estante na música. Se tirar um pé, o que acontece? Cai, nos sustenta. Então, para amadurecer, nós precisamos desse tripé. O primeiro, minha gente, em cada momento de oração, em cada missa que nós celebramos, nós necessitamos fazer uma experiência de encontro pessoal com Jesus. Jesus não é doutrina. Jesus não é rúbrica. Jesus não é norma. Jesus não é regra. Jesus não é estatuto. Jesus não é uma pessoa do passado, uma figura histórica, não. E ficou. Jesus também não é um influenciador atual das redes sociais. Não. Vocês acabaram de dizer que Ele está no meio de nós. Jesus é uma pessoa que está no meio de nós. E é preciso se encontrar com Ele. E o magistério da igreja afirma isso. Vamos pegar
a sua encíclica, Deus Caritas Est, Deus é amor, ele vai dizer que a fé não nasce do intelectual, e olha, nós estamos falando de um dos papas mais intelectuais que a igreja já viu, pode ser nomeado em breve doutor da igreja. Ele vai dizer, não, a fé não nasce da racionalidade, a fé não nasce da razão, a fé nasce de um encontro. É preciso se encontrar com Jesus, para que a fé nasça. De fato, gente, nós podemos ser bons católicos. Quem são os bons católicos? Que fizeram os cursos bons de teologia, que sabem tudo, sabe até ensinar o padre a rezar a missa, sabe até mais que o bispo, tem mais plenitude do Espírito Santo que o próprio Cristo. Quem é o Evangelho? O bom Evangelho? Aquele que sabe a Bíblia de cabo a rabo, mas a gente pode passar a vida toda sendo um bom católico, sendo um bom Evangelho, mas nunca sendo cristão, porque nos careceu na nossa vida de fé encontrar Jesus. E o Papa Francisco, depois do 16, veio dizer uma coisa muito simples na sua primeira encíclica também. Quer saber quem encontrou Jesus? Ele segue, dentro do 16, o cristão que encontrou Jesus carrega no rosto a alegria do Evangelho. E o Papa brincava. O Papa Francisco brincava. O cristão que encontrou Jesus, que fez uma experiência de encontro pessoal com Jesus, ele não tem cara de sexta-feira da paixão, mas ele tem cara de domingo de Páscoa. Gente, um cristão que encontrou Jesus carrega a alegria do Evangelho. E eu quero dar um exemplo de vocês. Uma coisa que eu nunca entendi. Sempre ouvi as pessoas dizerem assim: a igreja tem que ser mais alegre, a igreja tem que ser mais acolhedora. Mas eu nunca senti isso na carne. Onde que a igreja não era acolhedora? Onde que a igreja não era alegre? Eu sempre fui padre da congregação cristã de São Vicente. Nossa congregação carrega uma alegria, as nossas paróquias são alegres. Depois vim trabalhar com a sociedade também, até que esse ano eu vou revelar o lugar. Padre Túlio e eu, numa das nossas missões, era dia do que rezar para a santificação do clero, dia de Sagrado Coração de Jesus. Então, estava no meio da missão, falei: Padre Túlio, vamos parar agora a visita, vamos para uma missa, vamos. Correto, chegamos atrasado. O padre já estava na posição de entrada. Nós não podemos nos apresentar como padre e não celebrar vestido de túnica. Então, tivemos que sentar no meio da assembleia. Estávamos hoje em pé, mas estava muito frio. A gente estava plantado. Deu umas tantas, o padre viu lá do presbitério que nós dois éramos padres. Estávamos no altar pedindo para o ministro para perguntar se a gente era padre, de onde nós éramos e que de nome. Então, já que o padre nos identificou e viu, na hora da consagração, eu comecei a fazer aquilo que a igreja pede para a gente fazer, vamos celebrar. Então, na hora que o padre começou a consagrar, eu também estendi minha mão no meio do banco e comecei a repetir as palavras, que é assim que a gente tem que fazer para ser padre. Uma senhora que estava do meu lado e o meu simpatia. Quando foi consagrar o vinho, ela viu, comecei a falar também, ela olhou para o meu lado e disse assim: cala a boca. Meu Deus. Quando foi na hora do cortejo, a mulher fez um escândalo. Você não pode rezar junto do padre, só o padre que reza. E todo mundo que estava ao meu redor, tipo, olhando, e aquilo lá eu queria me tornar uma avestruz, enfiar no buraco, a minha cabeça no buraco. Acabou a missa, o padre falou assim: hoje nós temos mais alegria ainda, tem 2 padres no meio de vocês, eu queria que eles viessem aqui à frente se apresentar. Me desculpe, só se confessa. O senhor, não, senão a penitência vai ser. Eu entendi naquele dia, porque muitos de nós cristãos precisamos de serviço da igreja. Por não encontrar Jesus, trazemos as nossas amarguras, as nossas ranzinzices, os nossos estudos,
os nossos pesos, as nossas inconveniências. Se eu não fosse padre, se eu fosse um jovem, tenho 35 anos, eu sou jovem, eu voltaria na igreja? Se eu estivesse passando por um momento, fosse aquela missa com a minha última esperança, será que eu me animaria ou veja, para trazer gente para a igreja, para trazer gente para os grupos, para as pastorais, não precisa de anunciar na rua, nem fazer folhetinho convidando, não. É a nossa alegria de testemunha atrás das pessoas. Gente, porque com felicidade a gente tem na família, aborrecimento nós temos no trabalho, vindo à igreja para passar mais raiva, não faz sentido, faz? Eu não gosto de pensar nisso como só calvário e sacrifício. Não gosto. Daqui a pouco o padre vai dizer que está cristão. Felizes somos nós convidados para a festa, um banquete do Senhor. Aqui é lugar também da alegria. Então precisamos nos encontrar com Jesus. Segundo, não basta encontrar com Jesus. É preciso deixar que Jesus se revele a nós. E nós vamos ver isso aqui na liturgia daqui a pouco. Jesus diga para nós quem é Ele mesmo, qual rosto Ele tem, que rosto Ele tem, para destruir as falsas imagens de Deus que nós temos em nossa vida. Falsa imagem não é isso aqui não. Falsa imagem é muito mais complexo. As nossas mães nos deram falsas imagens de Deus. Meu filho não faz isso porque Deus está vendo e Ele te castiga. Será que Deus castiga? Ou o que a televisão tem ensinado ultimamente, as igrejas protestantes, mas também algumas linhas dentro da igreja católica, que Deus é obrigado a nos honrar, Deus é obrigado a nos servir, Deus é obrigado a nos atender. E tem gente que reza para nós conscientemente até errado, seja feita a minha vontade. Como se Deus fosse meu servo, como se Deus tivesse que me atender. Isso nos torna imaturos na nossa vida de fé, porque quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, eu espiritualmente sou como uma criança que está birra. É preciso se encontrar com Jesus e acolher o que Ele revela de nós. Ele revela dele mesmo a nós. E terceiro, não basta encontrar e ouvir Jesus. É preciso ter um vínculo de amizade com Ele. O Evangelho de João fala isso. Jesus fala para os discípulos: eu não vos chamo mais de discípulos, eu não vos chamo mais de servos, eu não vos chamo mais de escravos, eu vos chamo de amigos. Próprio Jesus. Ele vai fazer a quaresma de São Miguel aí, levanta a mão, vai acordar de madrugada, levanta a mão. Você quer saber se você é amigo de Jesus ou não? É só comparar. A gente não tem preguiça de passar um tempo na casa dos amigos da gente, não é gostoso? Não dá para amanhecer o dia? Para viajar com um amigo a gente não perde o horário, não é verdade? Por que para rezar é difícil? Por que para rezar dá sono? Não está pegando. É porque eu não tenho Deus e Jesus como meu amigo, eu tenho como objeto de obrigação. Pense nisso. Então, é preciso se encontrar com Jesus, é preciso deixar Ele nos moldar, revelar-se a nós, e é preciso estabelecer uma relação de amizade. Então, esses são os dois primeiros pontos. O terceiro ponto é o que está na nossa liturgia, e aqui bem rápido. Hoje, no nosso processo de amadurecimento, o tema central da liturgia desse 19º domingo do tempo comum é Deus que veio falar para nós que na nossa vida humana, independente do momento que nós estamos vivendo, Ele sempre está presente. Para a gente amadurecer na nossa vida de fé, para nós amadurecermos enquanto cristão, nós precisamos olhar para essa liturgia de hoje e ver Jesus nos ensinando, dizendo assim: filho, filha, eu nunca estou distante, eu sempre estou presente. Esse é o tema central. Mas talvez você
não me perceba, porque você não está com o coração e os olhos abertos de forma suficiente a me ver. Você tem uma outra imagem de mim. Vamos ver isso na liturgia? Primeira leitura, o livro dos reis, o profeta Elias, cansado do seu trabalho, cansado da sua missão, perseguido, se esgota. Elias é um profeta que nos tempos atuais falaria muito para nós. Vou fazer um retiro aqui só sobre a personalidade de Elias. Elias é um profeta do cansaço espiritual, do cansaço da alma. Até bonito um canto de comunhão que tem sobre o profeta Elias. Fala assim: quando me dominas o cansaço, quando já não queres dar um passo, levanta-te e come, levanta-te e come, e o caminho é longo, caminho longo. Por isso que Deus um dia falou para o profeta: Elias, come, levanta, o caminho é longo. Hoje é um dos dias que Elias está desanimado, e ele entra numa caverna para se retirar. E aqui, Deus questiona as falsas imagens que Elias tem dele. Primeiro, Elias permanecendo no monte, vem um vento forte e impetuoso, e Deus não está no vento forte e impetuoso. Depois, vem um terremoto, e Deus também não está no terremoto. Veja, Elias tinha uma imagem de um Deus forte. Elias tinha a imagem de um Deus que estremece, de um Deus que manipula as realidades para marcar o seu território. Mas Deus se revela a Elias de uma forma que ele nunca imaginava, e por nunca imaginar, ele nunca conseguia perceber Deus junto dele. Que jeito que Deus se manifesta? Não como vento, não como terremoto, não como fogo, mas como uma brisa suave. Gente, isso fala muito para nós. Nós, católicos, às vezes achamos que Deus está conosco pelo tamanho dos tempos que nós temos. Nós, católicos, às vezes queremos nos consolar por estarmos na igreja certa, no momento certo, pela quantidade de gente que está aqui. Nas mídias sociais, onde o povo gosta de brigar bastante, nós achamos que Deus está com aquele que dá o tapa mais forte na mesa e que fala mais grosso. Não. Deus se manifesta na discrição, na ternura. Lembra de 2 domingos atrás, quando Jesus nos ensinava que é o reino de Deus? O reino de Deus é como uma semente de... O reino de Deus se dá, Deus se faz presente nas pequenas coisas. E aqui, minha gente, eu não estou profetizando nada. Um bom dia dado, um dia difícil, às vezes expressa muito mais Deus do que uma paz de Cristo dada dentro da igreja, se olhar nos olhos do Cristo relacionado. Quarta-feira, eu fui em Itu, saí com o pessoal que não é da igreja, mas que faz um trabalho com os moradores de rua, e eu escutei esse povo que não é da igreja rezar e abraçar os pobres de um jeito, e eu falei: olha, tem mais porção do Espírito Santo que eu sou padre que me consagrei no serviço aos pobres. São as coisas às vezes mais pequenas, mais discretas. E Jesus marca a sua presença no meio de nós em gestos do cotidiano muito simples. É num pão partido, num cálice dividido. O milagre de Jesus não está em fazer a pessoa levantar e andar, não. O milagre de Jesus está em respeitar a dignidade da pessoa. Olha, Jesus pergunta para o cego: o que queres que eu te faça?
Jesus respeita os processos. É na sutileza de uma brisa que Deus se manifesta. É na sutileza de uma brisa que Deus se manifesta. E para a comunidade, e para a igreja de Cristo, nós temos aqui o Evangelho. Então, uma bela catequese para nós. Uma bela catequese para nós. Hoje, o Evangelho nos apela a duas coisas para o nosso processo de amadurecimento. O primeiro, ninguém amadurece preso à sua margem. Ninguém se amadurece preso na sua zona de conforto. Ninguém amadurece por uma tradição com tecnícula caduca, que fala assim: não vamos avançar porque sempre foi assim. Não vamos fazer isso porque está escrito assim e não podemos fazer. Hoje, Deus, para nos amadurecer, coloca na boca de Jesus um pedido, que não é um pedido do passado. Esse pedido do Evangelho é para cada um de nós. Atravesse para o outro lado. Amadurecer, minha gente, é fazer processo. Amadurecer é fazer caminho. Quais caminhos pessoal eu tenho que fazer para ser um cristão maduro? Nesse mês vocacional, qual caminho vocacional eu tenho que fazer para que a minha vocação de fato seja um ministério como padre? Essa semana, Semana da Família, celebrando o Dia dos Pais, mas toda a família, como pai, como mãe, qual processo, qual margem você tem que deixar para ir avançar para o outro lado e atingir a vontade de Deus? Como igreja, como comunidade, quais processos de evangelização, quais processos pastorais, quais processos celebrativos, quais processos espirituais, sacramentais nós devemos fazer para sempre ir adiante, porque a ordem de Jesus sempre é a mesma: avance, avance, atravesse. Deus não nos quer acomodar, e por isso, quando eu for Papa, guarde-se, eu vou fazer um decreto que em banco nenhum de igreja tem almofada. Os bancos da igreja devem ser duros, porque quem comunga não se acomoda. Quem anda com Jesus não se acomoda. Quem anda com Jesus se incomoda. E as diretrizes da ação evangelizadora do Brasil, para esses anos de 2026 a 2030, vem falar que a igreja precisa ser menos templo de pedra e se tornar mais tenda, capaz de se deslocar e ir mais ao encontro. Quais processos, quais margens nós precisamos transpor? E o segundo ponto para encerrar: no processo, as dúvidas. Nos processos, as tempestades. Certo? Nos processos também, as tentações de construir os nossos ídolos. Olha que absurdo hoje. Os discípulos conheceram Jesus, vendo Jesus, acham que Jesus é um fantasma. Constrói uma outra imagem de Jesus que não existe. Um processo também que nós não devemos querer fazer é o processo do impossível. Pedro hoje dá uma bola fora, minha gente. Tanta coisa Pedro podia pedir, mas ele quer fazer algo que não é realidade humana. Faz uma coisa em cima da água. Não. Deus nos pede para sermos nós mesmos, não mais do que nós podemos ser. Precisamos ser nós mesmos. Eu acho que ninguém aqui flutua, né? E nem caminha sobre as águas. Se for, depois eu quero ficar na fonte no final da lista. Se caminha sobre as águas. Mas aqui, hoje Jesus vem nos ensinar para amadurecer. Nós precisamos também ter o nosso olhar no lugar correto. Se no nosso processo de amadurecimento o nosso olhar estiver nas dificuldades, nas forças de resistência, o que acontece conosco no processo? Afundamos. Se o nosso processo,
Se o nosso olhar estiver fixado em Jesus, o que acontece no nosso processo? Nós atravessamos. E é sobre atravessar que eu quero ir no quarto e último ponto, a sociedade São Vicente. No nosso processo, nós estamos presos à margem ou estamos atravessando para o novo tempo em que Deus insiste para a sociedade São Vicente sempre continuar renovada e como vinho novo na igreja? Primeiro ponto. O segundo ponto, nas nossas reuniões, no nosso dia a dia, o nosso olhar fixa em quem? No problema? Na denúncia? No conflito? Nas irregularidades? Nas inimizades? Às vezes nas traições? Ou os nossos processos fixos em Jesus? Será que nós não estamos diminuindo como vicentinos? Será que nós não estamos diminuindo enquanto estrutura? Porque os nossos olhos se fixam sobre nós mesmos, sobre as margens da regra, da lei, da estrutura. Será que esse Evangelho de hoje, celebrando 25 anos de Conselho Central, não é um convite para a gente voltar os nossos olhos a sentar no centro da nossa fé, que é Jesus Cristo? E lembre, Jesus Cristo para nós vicentinos não é só estar na Eucaristia. Capela do Santíssimo para nós vicentinos não é só estar no lado. Jesus Cristo para nós vicentinos também é adorado e contemplado no pobre. Capela do Sacrário para nós vicentinos é a casa também do pobre. São Vicente nos dizia que os pobres nos abrirão as portas do paraíso. Se esse conselho quer continuar por mais 25 anos, façamos acontecer aquilo que São Vicente nos ensinou. Amemos a Deus, meus irmãos, amemos. Mas que seja com a força do nosso braço e com o suor do nosso braço. Vamos fazer um instante de silêncio para todos nós e nos perguntar, no nosso caminho cristão, no nosso caminho de amadurecimento, onde tem colocado o meu olhar? Em Jesus, que veio ao meu encontro? Ou nas coisas periféricas e nos barulhos exagerados que só querem me afundar ou me acomodar na margem, que não é o lugar que Deus nos quer? No instante de silêncio, reze essa palavra de Deus na sua vida, na nossa vida e na vida